Ministério da Cultura e Petrobras apresentam. Oi, está começando a temporada de julho do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Nesse mês em que o 451 MHz comemora 6 anos, o podcast vai entrar em modo férias. É isso aí, o pessoal me deu um descanso aqui. Mas a gente não vai te deixar na mão, pelo contrário. Enquanto a gente descansa por uns dias, a gente vai publicar uma temporada especial de 15 episódios com algumas das melhores mesas da Feira do Livro 2025, que aconteceu agora no mês de junho em São Paulo, lá na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Ou seja, dia sim, dia não, vai ter um episódio novo do 451 MHz no ar. Eu já vou te falar um pouco mais sobre quem vai estar por aqui nesse próximo mês, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio do Ministério da Cultura e tem apresentação exclusiva da Petrobras. A nossa temporada de férias tem Cidinha da Silva, Lola Aronovitch, Elisama Santos, Mary Del Priori, Amara Moira e muitos outros convidados e convidadas que passaram aqui pelos 9 dias do nosso festival literário. No episódio de hoje, você vai ouvir os escritores Marcelo Rubens Paiva e Marta Noil. O autor de Ainda Estou Aqui e a atriz e escritora paulistana conversam na mesa Cartas aos Filhos sobre os seus livros, que retratam a vida e os dilemas de pais e mães. A conversa foi mediada pela jornalista Micheline Alves, do programa Conversa com Bial. Então vamos lá para a primeira parte da conversa. Ei, boa tarde. Uma apresentação rápida para contextualizar aqui os assuntos que reúnem a gente aqui nessa mesa. Vou começar pela Marta, é o seguinte. Em 27 de junho de 2020, a Marta estava perto de completar 40 anos e confirmou que estava grávida. 20 dias depois, no 17 de julho, uma ultrassonografia mostrava que eram 2 bebês. 2020, gente, era aquele primeiro ano da pandemia de Covid. E, em novembro daquele ano, a Marta publicou na revista Piauí um diário sobre tudo o que estava acontecendo na vida dela. O título da matéria era Enjoos, Calafrios e Oferendas. Foi daquele diário que nasceu o livro. Ela vai explicar como, evidentemente. Esse livro em que ela acrescenta ao que estava publicado na Piauí muitas notas sobre esse ano, e inclusive sobre o ano anterior à gravidez, né? Já que o começo do livro traz todo um momento ali em que a Marta não tinha muita clareza sobre esse desejo de ser mãe. Quer dizer, tinha clareza, mas tinha um monte de medo, né? E aí ela acrescenta coisas de 2019, coisas do ano da gravidez e o pós-gravidez, o parto, o puerpério e todo aquele momento até o primeiro aniversário dos filhos. E também tudo o que se passava na vida da gente naquele momento, né? A Covid, a crise sanitária, a política, as consequências de tudo aquilo no cotidiano. Tem uma explicação dentro do livro para esse título, né? Que eu vou dar já. Assim. A Marta conta que uma das primeiras peças que ela fez na vida foi A Casa de Bernarda Alba, do Garcia Lorca. E aí ela fazia uma personagem chamada Martírio, uma das filhas da Bernarda, que é uma personagem que se martirizava o tempo todo e que ela adorava interpretar. A Marta se apaixonou tanto por esse personagem que ela pensou, na época, que nunca mais ela esqueceria as falas da Martírio. Nunca. Só que ela esqueceu. E ela pensou nisso nesse momento da gravidez, na verdade, do pós-parto. Ela escreve assim: nos primeiros dias de maternidade, jurei que me lembraria de cada frame dos meus dias de puerpério. Mas, passados 3 meses, me dou conta de que muita coisa se apagou. Coisas importantes também serão esquecidas, como as falas da Martírio. O Novo Agora é o livro em que o Marcelo Rubens Paiva fala da experiência de virar pai depois dos 50 anos de idade. E, no livro, ele mistura momentos da história recente do país com as vivências familiares dele. Ou seja, é um livro muito sobre ser pai de 2 meninos nesses últimos 10 anos, e também sobre pandemia, sobre casamento, sobre separação, sobre o impacto da política na vida dele e de todo mundo. O livro, a gente sabe, completa uma trilogia que começou em 1982 com Feliz Ano Velho, e que, em 2015, ganhou o 2º volume,
Ainda Estou Aqui, o livro em que ele junta memórias de infância com a trajetória da mãe, a grande Eunice Paiva, um livro que foi ponto de partida para o filme do Walter Salles, que trouxe um Oscar para o Brasil, todo mundo sabe. Tem um trecho do Novo Agora que certamente vale também por coisas importantes, que o Marcelo fala assim. Tem uma coisa que eu achei muito curiosa. Basear uma história em fatos reais é redundância. Afinal, se são fatos, supostamente são reais. Mas a palavra baseado é o grande truque. Diferente de inspirado em fatos reais, baseado parece querer tornar os fatos narrados mais próximos do real. Todo escritor sabe que escrever sobre si é escrever sobre como desejamos que nos vejam. Ou, pior, como acreditamos que nos veem. Ou, pior ainda, como acreditamos que somos. Escrever tudo que nos atravessa sem deturpar é a mesma coisa que observar a nossa respiração sem alterá-la. Ou seja, impossível, como disse Emmanuel Carrère, que faz da sua vida literatura, ou melhor, autoficção. Bom, não à toa, é assim que me lembro, é a primeira frase do livro do Marcelo. Eu começo, então, perguntando para vocês essa coisa de lembrar para contar, e acho que é legal a gente resumir um pouco como é que nascem esses livros. Assim, no seu caso, a partir do diário publicado na Piauí. Eu sei que a Alice, essa grande poeta e editora, Alice Santana, é quem te liga e fala, cara, tem um livro aqui para acontecer. Conta um pouco como é que foi esse processo, desde esse telefonema até, de fato, você e Alice, todo mundo se convencer de que ali havia um livro. Bom, eu primeiro queria dizer que eu estou muito emocionada de estar aqui, porque acho que é a primeira vez que eu falo sobre o meu livro num evento de literatura, fora os lançamentos dele, e numa mesa com o Marcelo, que é uma pessoa que é meu amigo, né, Marcelo? Considero. Há muitos anos, desde que ele foi dar uma palestra no Santa Cruz, e eu pedi para ser amiga dele. E a minha vida e a do Marcelo se cruzou muito. Isso foi muito louco lendo o livro dele, porque eu estava lá no dia do tiroteio que mudou a sua vida. Eu estava no meio do tiroteio e mudou a minha também. Eu estava na sua festa, na Moca. Eu estava no seu casamento. Então, assim, e eu não estava, ao mesmo tempo, acompanhando o crescimento de seus filhos. Então, foi uma grande alegria para mim. Pandemia, né? Pandemia, e eu também gestando, enfim. Então, eu estava em todos os lugares com você, desde que a nossa linha temporal permitiu, né? Porque a gente tem uma diferença de idade, mas... Pequena. Mas eu não estava no crescimento dos seus filhos. E eu falei, cara, conheci os filhos do Marcelo, lendo. Conheci o Loirinho, conheci o Moreno, um pouco. E é muito bonito, porque eu sei que algumas pessoas também conhecem meus filhos, lendo o meu livro. Bom, então, queria dizer... E seu marido, né? E meu marido, Luiz, que é quase o meu co-protagonista. Eu sou atriz no Brasil, né? Quando eu me formei, não tinha filme, não tinha, só tinha Rede Globo, a TV Cultura e publicidade de teatro, que já é bastante, mas como o mercado é pouco. Então, eu fui absolutamente treinada em inventar projetos. Eu acordo inventando projetos e durmo tentando realizar e inventando os novos projetos. Então, quando eu fiquei grávida de gêmeos, no meio de uma pandemia, sem trabalho, eu falei, preciso inventar alguma coisa. Aí lembrei do diário que eu tinha escrito para Piauí em 2009, que acabou virando um filme, que é O Vermelho Russo. E falei, cara, estou passando muito mal, tô com picos de muita alegria e muita tristeza, e isso rende, né? Porque a coisa média rende menos, mas os picos rendem. Então, eu ofereci um diário para Piauí nesse desespero de inventar um projeto. Você não mantinha um diário? Você não mantém um diário regularmente? Não, mas se alguém precisar, eu mantenho. Eu quero manter, eu só estou procurando uma desculpa. Porque, lendo seu livro, também percebi que como é bom manter o diário das nossas vidas. Acho que mesmo para quem não publica, é muito interessante. Mas, então, foi aí. A Alice leu, na verdade, o pai dela leu. Eu digo que ele foi meu olheiro. Ele leu e falou, Alice, eu entendi muita coisa aqui, todo homem devia ler isso. Ela leu e falou, olha,
continua escrevendo, se você quiser, talvez tenha um livro. E eu, obedientemente, continuei escrevendo, atravessando tudo que da pandemia, da maternidade, da gestação, do parto, do puerpério, da amamentação, com os peitos vazando, de todos os jeitos eu escrevi. E virou um livro. Virou um lindo livro. Marcelo, você... E, na verdade, eu até te perguntaria, esse é o livro de estreia da Marta. Quando aconteceu a tua estreia, com Feliz Ano Velho, você tinha uma vontade de um desabafo ou já nascia ali um projeto de escritor que você pensava em ser? Eu acho que os dois. Eu já estava escrevendo bastante em fanzines e revistas literárias. Eu sempre escrevi, até antes do meu acidente, eu escrevia bastante no movimento estudantil, nos jornais, nas revistas estudantis, fazia letras de música, escrevia no jornal de Santa Cruz, que chamava Jornal Mural, não sei nem se existe ainda, escrevia no jornal da Unicamp. E quando eu sofri um acidente, eu tinha tempo livre e tinha que escrever, porque era uma forma de me exercitar meus braços e minhas mãos e recuperar os movimentos dos meus braços. Então, eu acabei juntando as duas coisas. Eu comecei escrevendo contos, aí eu mostrava para o Caio Graco, que era o editor. Aí ele falava, por que você não escreve um livro sobre isso que está te acontecendo? Que foi a mesma frase que o Luiz Schwartz falou quando eu fui vender um outro projeto. Ele falou, por que você não escreve um livro sobre isso que está te acontecendo, que era sobre a minha paternidade? E eu não ia escrever sobre isso, nem tinha pensado em escrever sobre isso. Mas, quando ele me falou essa frase, me veio, eram 40 coisas na minha cabeça. Né? Primeiro que eu não sabia nem o que era a palavra paupério. Puerpério. Continua não sabendo. Continua não sabendo. E eu garanto que 98% dos homens não sabem o que significa a palavra puerpério. Quem sabe o que é puerpério? Os homens não sabem o que é puerpério. Eu falei com uma naturalidade como se todo mundo Gente, soubesse. puerpério são os primeiros 60 ou 90 dias depois que o bebê nasce, tá? Aquele atropelamento que acontece. Eu digo que dura 6 meses. Desculpa. Eu não sei se foi você, Alice, mas a revisora pediu para trocar uma palavra por puerpério. Aí eu falei para a Marcela, mas não sabe o que é puerpério, não vai saber jamais. E eu acho que o importante é isso, é mostrar as diferenças que existem numa gravidez, num nascimento, entre o papel da mulher e o papel do homem. Né? Existia o homem ausente, né? Que nem na série Mad Men, que o Don Draper, quando ele vai ter filho, ele nem entra no hospital, ele fica numa parte externa, fumando charuto com os amigos, né? Que provavelmente foi o que todos os nossos pais fizeram enquanto as mulheres estavam lá urrando de dor. Né? E, pouco a pouco, o homem foi entrando para dentro do parto, até o parto humanizado, que foi o meu caso, em que o homem praticamente é quem tira o filho da mãe. Né? E, inclusive, quando meus amigos souberam que eu ia fazer um parto humanizado, falavam para mim, não fica de frente, fica de lado. Porque tem homem que desmaia, tem homem que nunca mais quer ver aquilo na vida, tem homem que tem uma relação... Né? E eu estava de lado, respeitando, né, a minha classe masculina, os conselhos da minha classe masculina. Quando o anestesista, que era, como todo anestesista, era bem doidão, falou para mim assim, você vai perder o melhor momento da sua vida. E tinha, na verdade, antes do parto, tinham reservado um lugar nobre, era o VIP do VIP, eu era ali, na primeira fileira. Era a obstetra 1, obstetra 2 e eu, e o balde, né? Que é um balde de alumínio, né? Uma coisa assim... Da placenta, né? Da placenta, uma coisa assim, né? Essas coisas não se falam, mas é uma... Desculpe falar, Marta, mas é uma égua parindo, né? Porque cai uma placenta, né? Uma coisa assim... Como a gente vê, como a gente se primitiva no parto, né?
É tão lindo isso, nos coloca tão no lugar, né, de onde a gente veio mesmo, lá dos primatas, somos primatas, né? E aí eu estava de lado, a Silvia, ela tinha pedido a anestesia peridurale, inspirada no livro francês, né? Que a gente leu, eu e Marcelo Je lemos. voudrais peridurale, que era uma mulher que falou que ia tentar aguentar o parto até o final. Se não desse, ela tinha treinado falar a palavra je veux, né? Je veux peridurale. Eu quero uma anestesia peridural. E aí era uma piada interna entre eu e a mãe, que era assim, quando ela até os 45 minutos do segundo tempo, quando ela quisesse, ela falava je veux peridurale, e eu gritava para todo mundo, ela quer peridural, ela quer peridural. Então, foi uma peridural e... aliás, nem sei se eu deveria falar essas intimidades do parto. Aliás, está no livro, então eu posso falar. Eu tinha que ficar ao lado dela para orientar ela. E fazia sentido eu estar ao lado da mãe, porque ela me olhava e olhava, e a gente estava ali, entendeu, de mão dada, vai, vai, vai. Quando o anestesista falou para mim, eu falei, caramba, ele tem toda a razão. Aí eu dei a volta, e aí tem aquela coisa ridícula que fazem com todo cadeirante, que coloca... É ridículo, gente. O negócio do pé. Do pé. Para não sujar. Colocam o negócio do pé para não sair a minha roda. Não colocam nada da roda, né? Aquele avental... aquele aventalzinho ridículo, aquela touca ridícula, o negócio do meu pé. Eu vou falar, mas você vai colocar no meu pé? Não, é protocolo. Não pode usar o celular, porque é o lugar mais contaminado da humanidade, é uma tela de celular. E eu vendo aquela coisa, e eu, olha, tá vindo, olha a cabecinha. Cara, assim, o anestesista tinha toda a razão, né? E essa experiência de um homem ver um parto, de um homem colocar um bebê para dormir, de um homem encontrar fórmulas para o bebê dormir, de um homem segurar uma criança no sling, sentir aquela respiraçãozinha dela, de um homem trocar fralda, não existe na literatura mundial. Não existe em Shakespeare, não existe em lugar nenhum. Machado, nada. Nunca se vê um livro de um homem participando de um parto. Eu fiquei chocado, porque, inclusive, nem as grandes autoras da humanidade, de Clarice, a Virginia Woolf, a Jane Austen, nenhuma delas fala de parto. Acho que nem a Sylvia Plath fala de parto. Por que a gente começou a falar de parto e não se falava de parto antes? Pensem. Vamos pensar, vamos refletir. Por quê? Eu queria só fazer uma pergunta. Luiz, você ficou de lado ou de frente? Tá, do meu lado, ele falou. Pronto, meio atrás da cena toda, né? O outro adendo que eu queria fazer à sua fala é que o livro ao qual o Marcelo está se referindo, que ele leu e que ele e a esposa tinham uma piada interna, Je vais les pédurales e tal, é o Crianças Francesas Não Fazem Manha, que eu li também, com algum preconceito pelo título, e adorei o livro. E a minha piada interna com o Luiz é porque tinha um trecho no livro que falava assim: nós estávamos tão cansados que a gente não conseguia perceber que estávamos brigando porque estávamos cansados. Então, a frase é mais bem escrita que isso. Mas eu, toda vez que a gente começava a brigar muito, eu falava, nós estávamos tão cansados, né? E a gente tinha a nossa piada interna com esse livro também. Então, aí assim, uma coisa que me caiu a ficha é que eu acho que aconteceu na minha paternidade, é que quando uma criança nasce, você chega para a mãe e fala assim, Tó, você sabe fazer tudo, né? Você foi treinada, você nasceu para isso, né? Eu só nasci para mandar, né, o meu DNA para você. Nasce um parasita dentro de você, um alien, que começa a crescer, começa a absorver seu cálcio, começa né, que nem o filme mesmo, né, explode, né, começa aquelas coisas para fora, assim, que esse parasita é parte de minha, né, detonando internamente, entre aspas, o corpo da mulher, e explode e nasce. Né? Então, assim, por que eu não se escrevia sobre isso? Porque os papéis sociais em milênios eram claros. A mulher tinha que parir, o homem tinha que ir para a caçada.
né? Então, nem as mulheres escreviam sobre parto. E o parto é uma coisa violentíssima. Posso ler um trecho do seu livro? Do meu? Eba. Pode. O parto é uma coisa violentíssima. Então, Qual página? está marcado. Não, acho que é do lado de cá. É esse trecho aqui. Ó. Primeiro que você cita uma frase maravilhosa da Fernanda Young, que é o parto é uma amputação. Caceta, eu estou sem óculos de leitura. Puta merda. Roseli, 3 de setembro. Vou ler tudo. A primeira coisa que Roseli... Quem é? A terapeuta. Roseli era a terapeuta que era do Luiz, mas no desespero eu pedi para ser a terapeuta de casal. Bom, esse é o livro da Marta. É uma coisa que nenhum homem vive e nem tem ideia do que se passa. A primeira coisa que Roseli diz que, obviamente, o quarto do bebê deve ser ao lado do nosso. Um gostinho de vitória escorre do meu sorriso, mas não dura muito. Roseli pede que eu fale dos medos. Eu simplesmente não consigo te enumerar. Isso é uma coisa que o homem não vive. Medo de nunca mais dormir, de não ter dinheiro suficiente, da minha barriga explodir, da minha barriga ser tomada por estrias gigantes e parecer um vale cheio de canyons vistos de cima. Medo dos bebês acabarem com o meu casamento, do meu corpo ficar horrível, de eu não ter mais trabalho, atriz, né? Medo, pavor do parto, do bico do meu peito rachar e sangrar enquanto amamento, de ter depressão pós-parto, de me entediar, de meus filhos morrerem na barriga, de nascerem pequenos demais, de eu virar uma mãe louca, de não amá-los, da minha vagina rasgar num parto anormal, das 7 camadas de corte profundos de uma cesárea, de inchar sem parar, de emburrecer, de me tornar uma mulher desinteressante, do Luiz não me amar mais. É incrível, né? Palmas para a Martinha. E um adendo. Virginia Woolf, Sylvia Plath, Jane Auster, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, nunca escreveram sobre isso. E tem um adendo interessante que, em seguida, a terapeuta pede que o Luiz faça a mesma coisa, uma lista de medos, e a resposta não tem medo nenhum. Não vem nada, né? Não ocorre nada para ele. Agora, Marcelo está falando isso, não é simples fazer um relato de parto, né? Marta, fala então do teu ponto de vista de protagonista, de quem estava nessa sala de parto nesse outro lugar. Um dos grandes prazeres de escrever esse livro foi escrever o meu relato de parto, assim. Eu tenho a impressão que foi uma viagem à lua, assim. Ele dura 5 páginas do livro, né? Porque o livro é em formato de diário, então tem dias meia página, e o parto dura muito papel, assim. E eu me emociono toda vez que eu leio o meu relato de parto. Inclusive, a moça que gravou o parto, que eu, na última hora, não queria ninguém na minha sala de parto, depois, 10 minutos antes, decidi que queria, e ela gravou o parto. Até hoje eu não consegui ver o vídeo, porque eu não sei o que vai ser de mim quando eu assistir esse vídeo. Porque foi o dia mais louco e lindo de toda a minha vida. O parto. Eu sei que não é para todas as mulheres. Tem mulheres que têm partos roubados, né, como a gente diz. Tem mulheres que têm partos frustrados. Tem mulheres que estão alheias. Enfim, tem depressão. Mas, para mim, foi um dia muito nervoso, né? Eu me lembro que quando eu estava indo finalmente para o centro cirúrgico, eu comecei a bater meu pé e a tremer, e aí eu tinha um enfermeiro do meu lado me levando, e eu falei, por que eu estou tremendo tanto? Ele falou, de medo. Eu falei, mas meus dentes vão quebrar. Ele falou, e dá anestesia um pouco também. Mas o meu dente, assim... Enfim. E eu tenho muita alegria desse relato estar inteiramente detalhado como uma... Não sei, acho que a parte mais detalhada do meu livro é o meu relato de parto.
Sim, e eu acho que, do ponto de vista literário até, é um exercício muito difícil, porque é esse momento muito selvagem, né, como o Marcelo descreve, muito animal, e aí depois Eu você não tem que sabia para racionalizar. que era né? um balde. O ba- Eu olhei um balde, mas eu tenho um balde igual na minha casa. Eu podia ter trazido um balde igual. E aí tinha um balde, essas duas baitas obstetras no hospital, o Einstein, né? E um balde. Aí, quando teve... Eu também não sabia que tinham 2 equipes. Né? Como é que pode? Como é que a gente não pode? Como é que a gente não sabe disso? Meu Deus, como é que um homem não sabe dessas coisas? É uma vergonha. Desculpe, eu ainda estou aqui, eu reconheci o heroísmo da minha mãe décadas depois de tudo ter acontecido, porque é um mega do mundo machista, patriarcal, e meu pai que era o herói, quando minha mãe, que na verdade quem fez tudo. E durante esse livro, a mesma coisa. Eu reconheci o papel da mãe. Eu falei, meu Deus, a gente é um merda, entendeu? A gente não faz nada. O que é o máximo que eu posso ajudar, eu vou ajudar. E, mesmo assim, ela tem uma peça de teatro maravilhosa, que a gente fala assim, mas a gente já faz 500 coisas. E ela fala assim, mas eu faço 1.500 coisas. Reconheça! Reconheça! Que é o papel que é a peça da Pagu. Né? Que, aliás, é maravilhosa. Você continua com essa peça ou não? Não, eu estou com outra. Tá bom. Mas é engraçado o negócio do balde, porque eu sempre, assim... o negócio da placenta, né? Então, assim, tem gente que congela... Gente que come a placenta. E aí bate com um smoothie e come. Tem gente que faz desenhos lindos. Tem gente que planta. E eu, no meio de um turbilhão, não pensei sobre a minha placenta. E quando os meus filhos nasceram e a placenta, eu não sei se ela saiu entre o primeiro e o segundo, imagino que depois do segundo, mas ela tinha um defeito, ela tinha uma doença muito grave, a minha placenta. Então, eles um caso que o parteiro, o obstetra, só tinha visto em livros, que até podia ter, enfim, dado muito errado a minha gravidez. Então, eles botaram ela numa mesa de metal do meu lado. Ao seu lado? Hã? Ao seu lado? A placenta. E foi aí que eu constatei que meus filhos eram univitelinos mesmo, né? Porque, sei lá, até hoje eu acho eles tão diferentes e falo, como é que eles são univitelinos e não são bivitelinos? Mas eu vi a placenta, então tirei foto, inclusive. E quando eu vi ela ali, com os defeitos dela, com os problemas das veias do lado do Max, eu tive muita vontade de chorar, que eu falei, caraca, para onde vai a minha placenta? De repente, falei, como assim? Esse ser, esse órgão, que talvez esteja super poluído e as pessoas comam, porque filtrou tudo, não sei, mas essa coisa que fez meus filhos crescerem dentro de mim, como assim vai para o lixo? Me deu uma tristeza. Só que eu estava tão passando mal, eu tinha perdido quase 2 litros de sangue, estava com a epidural, que eu não tive forças para falar assim, eu quero levar ela comigo, né? Eu já tinha 2 bebês para levar também. Não, e tem umas loucuras que assim... aí a placenta cai. Plaf. Aí colocam aquela coisa miniatura na barriga da mãe, que como se fosse um gatinho ou um cachorrinho, vai até o peito. Né? Vai pelo cheiro. Né? Depois separa em 2 equipes. Também nenhum homem sabe disso, né? Uma equipe, evidentemente, vai cuidar da mãe, que acabou de passar por um processo, entre aspas, cirúrgico, bem complicado, bem delicado, né, que pode, inclusive, causar muitas sequelas, né? Tem que recosturar uma série de coisas, né? E a outra equipe cuida do bebê. Então, tem a equipe da obstetria e tem a equipe da pediatria. E aí o homem pode ir com a equipe do bebê, né? Então vai lá pesar, ver o nariz, tem que tirar aquele negócio do nariz, tem que dar tapa nas costas, tem que pôr de ponta cabeça, tem que pesar, coloca num, né? Isso tudo eu acompanhei com o moleque. E a mãe ficou lá né? E o mais louco de tudo, e eu narro bem isso no livro, pessoas que dão festas
Gente, não visitem nenhuma mãe depois de um parto. Ah, eu gosto. Estranho. Adoro uma festinha. Cara, a mulher tá estourada, arrebentada lá. Não nas primeiras 12 30 horas. horas sem dormir, com cólicas, teve cólicas durante 8 horas, as maiores dores do mundo. Aí vai um monte de... Você vai, como é que vai? Aê, papaizão, fuma aqui um charuto. Puta, não faz o menor sentido isso. A minha avó materna, Flora, que está fazendo 100 anos o ano que vem, eu me lembro dela contar assim, que um dos filhos que ela teve, que eu não sei qual é, que ela ficou muito brava, porque todos os homens ficaram lá fumando charuto, né? E que ela pariu de madrugada e que todos os homens da família foram para o Largo do Aroche, numa cantina que estava aberta, comer e beber, e que ela ficou morrendo de fome no quarto. Então, às vezes, trazer a festinha para grávida, para recém-parida, pode ser bom. Acho que, no caso, melhor perguntar, né? Marta, Mas só uma desculpa, não, que é muito interessante ler os dois, porque o Marcelo tem um relato de parto dele, Sim. do ponto de vista do pai, e eu faço do ponto de vista da mãe. Então, é muito legal ler um próximo do outro. Eu li, fiquei chocada. Falei, Marcelo, tanta coisa parecida. Ele, de jeito nenhum. É super diferente. Coloquei diferente em caixa alta. Diferente. Porque é a minha visão do homem e a tua visão da mulher. A tua visão de dentro e a minha visão de fora. Mas tem as coisas incomuns. O anestesista maluco, a recepção da maternidade, que parece um hotel, as burocracias, enfim... Não, aí tem o posterior, né? Aí a gente viveu uma espécie... Acho que você vai falar disso agora, né? não, pode falar o que você quiser. Não, a gente viveu, ela como artista, atriz, diretora, roteirista, eu como roteirista, autora, vivemos o período das trevas da cultura brasileira, que durou 6 anos, em que o cinema acabou, fechou, os livros foram todos cancelados e nós fomos acusados de sermos... sonegadores que estamos só querendo mamar nas tetas da Lei Rouanet, coisa que eu nunca, por exemplo, tive uma Lei Rouanet, e mesmo se eu tivesse, as pessoas não sabem que é Lei Rouanet. Então, nós fomos... Você foi mais cancelado que eu, né? Eu fui mais cancelado. Você foi, não, como é que chama? Enfim, tem outra palavra. Eu fui mais cancelado que você, mas você também foi, como toda na pandemia. Então, nós fomos cancelados pelo poderio político e econômico e pela nossa vida cotidiana. A gente não via mais amigos, a gente não via família, a gente não tinha ajuda, a gente tinha que enfrentar tudo sozinho, a gente não tinha trocas, né? Então, assim, foi um período muito... E também, você não pegou a Zika, né? Ou pegou? Não. Eu peguei a Zika. Também, a Zika, não sei se vocês se lembram que as crianças nasciam sem cérebro, né? Minha mulher estava grávida durante a Zika e os conselhos que nos davam era vai embora do Brasil. Como, inclusive, a Fernanda foi embora, muita gente foi embora do Brasil. Porque era uma pandemia, era uma Covid peculiar, que só atingia as grávidas, muito grave, né? Então, assim, foi um período que dá um livro. deu 2 e dão vários. E agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você apoia financeiramente a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas nossas newsletters, e também a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, os debates relevantes na sociedade e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu queria também te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então, se você quiser saber mais sobre essa entrevista, os melhores momentos da conversa e outras milongas mais, é só entrar lá na seção de podcasts do site da 451.
E agora vamos lá para a segunda parte da conversa. Marcelo leu esse trecho lindo. Você também tem um trecho, né, de livro dele. Eu vou ler um trechinho aqui que eu achei muito bonito. Enquanto isso, Loirinho anunciou do nada que tinha mudado de nome. Deveríamos chamá-lo de Marte. Martim, corrigi. Não, fez aquele ar impaciente, diante da descoberta de que há muitos ruídos na comunicação entre crianças e adultos e que geralmente é o adulto quem tem problemas de compreensão, não a criança. Marte, como o planeta vermelho. Obedeci. Passei a chamá-lo de Marte. Não sou o único pai que tem um filho chamado Marte. Júpiter também tem um filho chamado Marte. A todos no prédio, ele disse que se chamava Marte. Decidi pôr os astros no lugar. Se ele, que tem 3 anos e meio, é Marte, quem é seu irmão de 1 ano? Respondeu numa rapidez que concluí era algo elaborado e decidido. Moreno é a Terra. E papai? A Lua. Mamãe, então, é o Sol? Perguntei, já que duvidei que ele soubesse os nomes dos planetas que giram em torno do astro. Não. Mamãe é Estrela. Percebi que a mudança de nome não tinha vindo do nada. Líamos livros ilustrados de astronomia. Ele conhecia os planetas. Especulando em interpretações como um diletante, concluí que Marte se sente de fora, vermelho, longe, inóspito, deserto, abandonado, solitário, especialmente depois da chegada da Terra, moreno, com seu sorriso cativante, a maior atração do prédio da família, que requer a atenção redobrada da estrela, a mãe que os alimenta, da luz, que os deu à luz, e não tem mais tanto tempo para Marte, antes exclusivo. Eu, a Lua, apenas observo, tudo de cima. Por vezes me ausento, viagens, palestras, congressos, trabalho fora. Por vezes, ocupado, estou a meia luz, escrevendo em órbita. Por vezes brilho no céu. Estar no céu visível à noite estava associado a mim. Muito mais do que apenas uma troca de palavras por engano, o ato falho é uma invasão inesperada do inconsciente que revela numa blitzkrieg esmagadora segredos que a consciência, o ego, reprime. Muito lindo. Esse mesmo caçula existencialista, mais à frente, na página 241, tem uma coisa muito linda de um diálogo de vocês dois, e aí você escreve assim, Marcelo, que ele diz, né? O moreninho, que é como o caçula é chamado no livro. Pai, por que morremos? Não é maldade a gente morrer? É muito bonito isso. Vocês se reconhecem? Ele falou uma frase recentemente que é assim, pai, é que o meu caçula, ele tem desde criança, ele tem o dom do sofismo. Ele filosofa, que todo mundo fica pasmo. E, recentemente, ele falou assim, pai, Deus não é Deus 100% do tempo, né? Eu queria perguntar se vocês se reconhecem nos filhos, assim. Em que medida você acha teus filhos parecidos com você, fisicamente, inclusive, mas para além disso? Que traços seus? Eles vão fazer 5 anos ainda, mas o que já é possível enxergar de você, de si? É muito doido criar gêmeos, né? Eu acho que é uma coisa bem peculiar, porque é um pouco esquizofrênico. Porque, às vezes, o Benjamin começa a dar um escândalo, eu falo, olha lá, Selelena na veia dele. E aí o Max vem numa melancolia, eu falo, olha aí a minha melancolia. E aí eu olho a sobrancelha do Max, que, embora seja um univitelino, mas é diferente da do Ben, e falo, olha aí minha sobrancelha Frida Kahlo, né? Que eu tiro, mas que era junta dele. E aí eu olho para o Ben, bebê, e ele igual a mim. Eu falo, gente, é totalmente louco, porque a gente é uma imensidão de coisas, né? E quando você divide em 2 filhos ao mesmo tempo, são 2 espelhos ali gritando para você, com suas próprias peculiaridades, que eles vão passar para os filhos deles, enfim, mas com muito da gente, né? E imitando a gente, porque imitando
muitas vezes, o pior da gente, né? A gente fala no meu livro, no seu livro mais porque eles já cresceram, né? Mas essa coisa que a gente se controla muito na criação dos filhos, né? Porque eles enlouquecem a gente. E a gente ali se tornar um tirano e é muito rápido, né? E isso acontece muito quando eles imitam a gente bravo ou a gente... meus filhos ficam, agora você está de castigo, no mesmo tom que eu falo para eles. Então, imitam as coisas bonitas também. O Max pediu para dizer, que eu falei que eu ia falar deles hoje, ele falou, você diz então que eu sou o cuidador dos insetos. E eu falei, tá bom. Não vieram. Eu, inclusive, fiquei num mixed feelings, assim, eles são as estrelas do livro, eles têm que vir, mas aí eu falei, mas eles não vão se comportar, e o Luiz vai ter que sair para ir na coisa infantil e não vai ver a mesa. Aí eu deixei a decisão para eles, eu falei, vocês querem ir? Queremos. Eu falei, vocês vão ficar quietos durante 1 hora, eles não têm noção ainda do que é 1 hora. 1 hora é muito, eu falei, 1 hora é uma eternidade. Aí eles falaram assim, eu falei, não pode dar um pio. Aí eles falaram, acho que eu vou ficar em casa. Um falou, o outro queria vir, depois eles decidiram ficar em casa. E aí o Ben, na sequência, falou, e eu sou o cuidador das borboletas. Marcelo, você se reconhece em quê nesses 2 espelhos? Olha, eu acho que em nada. Impossível. Não, porque uma coisa que eu aprendi que a gente fica tentando ver, né? Sou eu ali, ali é a mãe, ali é o avô, ali é o tio. Ali... Mas a gente percebe que eles nasceram 2 pessoas diferentes da gente. Isso é muito importante, entendeu? Você perceber que eles têm uma personalidade, eles têm um jeito, eles têm uma filosofia de vida já. Eles têm os gatilhos. Importantíssimo perceber os gatilhos, né? Lidar com os gatilhos. O que assombra cada um, né? Nossa, exatamente, os medos de cada um. E é uma geração peculiarmente afetada pela pandemia, né? Isso aí foi uma coisa muito assustadora. Eu acho que vai deixar marcas para o resto da vida o que eles viveram, né? Ficaram isolados 2 anos, né? Tendo escola online e alfabetizados online. Foi uma coisa meio dolorida, né? Eu não sei se eu vejo alguma coisa num ou no outro, não. Às vezes sim, mas eu tendo a respeitar muito a individualidade de cada um. Eu sempre acho que um é um, o outro é outro. Eu mudei o nome dos filhos até por causa disso, entendeu? Eu mudei graças ao livro da Vanessa Bárbara, que também é um livro sobre 3 camadas da noite, né? É esse o nome do livro? 3 camadas de noite, eu acho. 3 camadas de noite? Todavia, mas você sabe. É fósforo. É fósforo, Que é um livro sobre parto também. E eu li depois que eu escrevi o meu, e também tem muita coisa semelhante aos nossos livros. A única diferença é que o livro, assumidamente, de uma mãe que teve depressão pós-parto. E era muito engraçado, porque ela fala... A minha terapeuta que me deu, e eu mandei para a minha terapeuta os 2 trechos, a forma como eu escrevi e a forma como ela tinha escrito, do que significa uma fralda, né? E assim, eu dizendo assim, a melhor coisa do mundo é chegar em casa e meu filho está acordado ainda, porque eu posso trocar a fralda dele e sentir aquele peso, aquele quentinho, aquele cheirinho de bebê na minha mão, né? E ela fala assim, a pior coisa do mundo é uma fralda, aquela coisa nojenta, quente na minha mão. Então, assim, a Vanessa Bárbara não tem essa voz. Ela escreve muito bem, ela é incrível, eu sou fã dela. E ela, simplesmente, são 2 pontos de vista diferentes, 3, né? Meu, da Mata e dela, de uma mesma experiência, que é a experiência do parto. E, assim, eu acho que ao mudar o nome deles, eu quis exatamente mantê-los afastados da minha interpretação sobre eles. É por isso que eu começo o livro com a frase "é assim que eu me lembro", entendeu? Porque pode ser que eles não sejam daquele jeito. Pode ser que eu tenha feito uma interpretação. Aliás, tem uma coisa... Eles mudam o tempo inteiro também, né? Muda o tempo todo.
E tem uma coisa que a gente aprende desde pequeno, que os pediatras nos ensinam, que criança não é, criança está. Né? Então, você não pode falar assim, você é teimoso, seu teimoso. Não, você está teimoso hoje. Né? É muito importante você... Eles ficam indignados, inclusive, se você fala, você é chato. Você tem que falar, você está chato. Porque eles levam muito as coisas que, para a gente, são muito banais. Fala, pô, você está chato com isso. Assim, se você falar, você é chato, nossa, é um drama, né? Aí, quando tem 2 irmãos, fica falando, tá vendo? Mamãe te falou que você é chato, hein? Né? Eles ficam se disputando, né? Mas essa impermanência é incrível, porque o grande desespero no começo, pelo menos o meu, era de cometer erros que marcariam meus filhos para o resto da vida. Não, se eu ninar eles na bola de pilates, eles nunca mais vão conseguir dormir sem uma bola de pilates. Não, se eu der a mamar assim, então a pega deles no dentista quando eles tiverem 15 anos. E aí, tipo, isso é um peso enorme. E aí tem um determinado momento que você percebe que os problemas mudam tanto e com tanta rapidez que você fala assim, então tudo bem, aquele outro problema já foi, agora tem um problema novo aqui. E então, a gente nunca vai se livrar disso, né? A gente ainda bem, né? Tipo assim, escola. Né? A escola é um pesadelo. Eu fico 2 meses sem dormir. Se for a escola, é a próxima escola. Exatamente isso. Mas se for naquela escola, ele vai ser assim. Se for na outra escola, ele vai ser assado. É uma determinação tão violenta para o futuro da criança, você decidir a escola deles. Né? Eu acho que esse tipo de sentimento, o pai e a mãe vão sentir para o resto da vida. Né? De você, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu até coloquei no livro, não, você não está fazendo a coisa certa. Exato. Por isso que existem psicólogos. Exato, essas marcas vão ficar. E eu acho que tem uma coisa na parentalidade hoje, que talvez seja interessante a gente comentar. É muito interessante que a gente tenha essas preocupações que talvez outra geração deixa. É bom que se pense, mas tem uma coisa de tudo a gente tentar antecipar e resolver. E, inclusive, entreter os filhos, que não podem ter tédio. Uma vez, o contar do Caligares, agora eu me lembro muito telas, né? de uma entrevista que falava isso. Assim, a criança precisa ter tédio. Tem hora que tem tédio, tem hora que tem medo. E a gente, hoje, protege um pouco, né? Tenta antecipar qualquer problema. Você se vê fazendo isso, né? Tem as telas, né? E as telas elas foram inimigas, mas, na pandemia, elas foram aliadas. Seus filhos têm celular? Usam tela? Agora tem. O mais velho tem. Até é importante que tenha, porque ele tem 11 anos, tem que buscar na escola, tem coisas como é pai separado, então nós somos separados, então vou dormir na casa de quem hoje? O cara da van às vezes leva para casa errada, entendeu? Aliás, coitado dos caras das vans, eles são os heróis, viu? Porque pai separado e a gente eu até pensei assim que a associação dos peroeiros tinha que fazer uma campanha na televisão assim, né? Aqueles que sobem letreiros assim, pais e mães prestes a se separarem, por favor, continuem casados. Vocês não imaginam o pesadelo para nós, motoristas de van, quer saber em qual casa ele vai dormir, em qual casa ele dormiu, né? Então, assim, tem questões que você tem que planejar muito mais quando é separado. E por que você apontou para ele? Porque isso, né? O que quer dizer exatamente? Não sei, apontou para gente... você, cara. Por quê? Não, para a gente pensar bem se um dia a gente quiser separar. Ah, sim. Isso sim. Não vai Mas separar eu do não, Luiz, respondendo né, a sua pergunta, essa coisa do tédio, eu já tinha lido há muito tempo atrás, que era muito importante para a criança ter tédio, e eu tenho lembranças da minha infância, de ficar Muito contando tédio. formigas, de muito tédio. brincando com seus primos. Então, eu tenho algumas preocupações, assim. Uma é que, como eu sou uma mãe, às vezes, brava, e o Luiz é um pai de terceira, quarta viagem. Eu sou a mãe de primeira e segunda, né? Ao mesmo tempo. Eu tenho uma grande preocupação que eles saibam que não importa o que aconteça, que eu estou dando bronca, que eu estou mal, que eu estou bem, que eles estão sendo legais ou que eles estão sendo chatos, eu amo eles. Então, eu tenho essa mania de quase um PS eterno, né? Espero que o amor não se banalize aí, mas eu fico sempre
frisando isso, mas eu amo vocês. Eu tô E puta, eles amam você. mas eu amo vocês. E eles amam você. Isso que é bonito, né? Eles me amam. Amam. E tem uma grande preocupação, nas minhas loucuras de mãe, a minha maior preocupação é a alimentação. Porque eu acho que comer bem é saúde, é não sei o quê, é sistema imunológico, é não ter um paladar, enfim. Essas são as minhas piras, assim. Mas eu não tenho a pira do tédio, de ter que entreter eles, e outras que outras pessoas têm, né? Como que Eu tá acho. esse negócio de tela na tua casa? Celular? Então, o Max e o Ben têm 4 anos e estão pedindo para ver YouTube. OTube. Mamãe, podemos ver OTube? Falei, talvez quando vocês tiverem 6 ou 7 anos. 6 anos é longe? Falei, muito longe. E demora para chegar? Demora. Mas vamos poder ver OTube? Sim. Aí os dois falam, Iê! Assim, eu não sei de onde eles tiraram, eles viram em algum lugar, mas eu sei que o YouTube tem um negócio que tem as narrativas muito curtas, que eles ficam escolhendo, que eles não aprendem, conseguem ver um filme inteiro, então eu proibi YouTube. Mas eles veem desenhos e veem filmes. Às vezes com mais tempo, né, Luiz? Às vezes menos. Eu procuro equilibrar. No meu caso, a professora da escola deles fala, inclusive, continue a lição de casa pelo YouTube, no link da professora tal. E a prova vai cair de acordo com este link, YouTube. Mas eles enjoam rápido. Eu tinha um filho que era fanático por YouTube, não aguenta mais ver YouTube. Está lendo livro agora. Aliás, leu o meu livro, que é sobre ele. E aí? Adorou. Claro, sobre ele. Ele ria. Ele ria o tempo todo. Eu falei, o que você está rindo? Não, nada, não. 11 anos. Ele foi a primeira pessoa a ler. Agora, vem cá. Em se tratando de livros que expõem muito da privacidade de vocês e de quem está com vocês, isso que a gente está falando. A gente já é íntimo do Luiz. Que tipo de censura, de controle, de limite ético vocês mesmos se impuseram na escrita? Teve trechos assim que depois de ler assim, não, isso aqui é expor demais. Teve esse tipo de dilema nessa construção, se você está falando, principalmente, sei lá, Marta está junto com o Luiz, mas você se separou da mãe dos meninos. Como fica isso? Assim? Você está falando daquela pessoa. Como é que se chega a esse limite? Eu imagino, talvez com a ajuda do editor, né? Como é que funcionou? Bom, me expor é o meu nome, né? Porque Feliz no Velho, ainda estou Sim. aqui. Peças de teatro, né? Eu acho que tem uma técnica aí, né? De você conseguir, primeiro, chegar no limite da privacidade, né? Eu, por exemplo, eu mudei o nome dos personagens aos 45 do segundo tempo. Assim, eu decidi mudar. E eu colocava no Google e mudava de todo mundo. Algumas coisas passaram, se uma ou outra coisa passaram, inclusive nem é sobre a mãe ou sobre os filhos, mas é sobre amigos. Passou uma coisa, a outra passou, que eu falei, caramba, isso não deveria ter sido publicado. Mas eu acho que tem que saber se expor, né? Tem que saber se expor, tem que saber. Eu estou fazendo um personagem de mim mesmo. Eu não sou aquele cara. Eu sou um personagem. A mãe não é aquela pessoa. É uma personagem. Tento não colocar coisas, não me vitimizar, não colocar coisas negativas, não culpabilizar ninguém, entendeu? Até porque torna a narrativa pobre se eu ficar falando assim, a culpa toda é da médica. Não, a culpa é sempre minha, entendeu? E é mesmo, o merda sempre sou eu, né? E a Marta também escreve desse jeito, né? Ela sempre se coloca no papel da louca, da exagerada, da que não está, né? Eu exponho muita gente no meu livro e, ao contrário de você, eu dou nomes, às vezes até sobrenomes. Fora algumas pessoas que eu ponho iniciais, né? Os médicos. Mas eu parto um pouco do princípio assim, eu não vou expor aquela pessoa uma coisa que eu não exporia sobre mim. Então, se é um tipo de coisa que eu não teria coragem de falar sobre mim, eu também não vou colocar essa pessoa nesse lugar. E eu acho que é uma medida que funciona, tem um jeito elegante de expor. Existe uma delicadeza. Eu tive... acho que eu exponho muito meus filhos, meu marido, meus enteados, meu pai, que foi morar comigo durante
a minha gestação, a minha mãe. Então, cada personagem eu fiz de um jeito. Assim, a minha mãe, eu pedi para ela ler. O Luiz, eu pedi para ele ler, ele não quis. Tá certo, não pode ler. Não pode ler. Os meus enteados, eu sentei com ele, que eu achei que era a parte mais delicada, né? Porque eu também já fui enteado, então eu sei o que é estar nesse lugar, é bem difícil. E eu sentei com ele e falei, posso chegar até aqui? Pode. Isso tira, isso não sei o quê. Então, eu sempre penso que, se um dia eles lerem, eles vão ver que eu expus um pouco eles, mas que eu me expus muito mais. Então, eu acho que até agora não veio ninguém bater na minha porta reclamar. Vem cá, política é parte dos 2 livros, né? São livros que estão ambientados nessa última década de Brasil, de mundo. No caso do Marcelo, isso é muito natural, todos os livros são muito políticos, né? Dada, inclusive, a história de família. E você engravidou no Brasil de 2020, sob Bolsonaro, sob pandemia. Você precisou, no teu caso, estreante, sei lá, você se sentiu tendo cuidados ao lidar com esse assunto, o medo de que isso divide as pessoas? Então, no momento em que você tem uma hora ali que você conta de estar na praça e tem uma pessoa correndo, fazendo o jogging dela sem máscara, e era aquele momento que não tinha vacina, aquele começo de pandemia, em que você aborda a pessoa e fala a máscara, de um jeito simpático, e a pessoa se enfurece, né? Vai atrás de você e tal. Na hora de escrever, isso dá um pouco de medo? O Brasil dividido, essa coisa de quem vai te ler se sentir, a esquerdinha. Não em relação a isso, na minha posição política, de, obviamente, criticar o governo da época, que era o governo Bolsonaro, não me dá esse medo. Assim. Claro que alguém pode se afastar do relato por conta disso, mas não me dava uma sensação assim, um pouco de que tinha muita gente morrendo, tinha muita gente perdendo gente, tinha gente muito mais ferrada que eu naquele momento. E eu, de certa forma, a pandemia se encaixou na minha vida de um jeito surpreendentemente positivo, dentro do que pode ser positivo. Claro que eu sofri muito por gestar na pandemia, né? Tive muitos medos e muitas questões e muitas limitações, mas de certa forma era um momento que o mundo se recolhia e eu me recolhi. Então existia um medo assim de ferir as pessoas que tinham sofrido muito, né? Nesse sentido, assim. E eu e a Alice, a gente achou muito importante pontuar alguns momentos da pandemia no livro, porque a gente esquece. Eu estava lendo você ontem e falei, gente, esqueci que tinha a Ômicron. Lembra que iam vindo as variantes? Você já pegou a Delta? Não, eu peguei nesse lugar, mas a Ômicron você não pegou. A gente falava o nome das variantes. A gente sabia o nome das variantes. Eu esqueci completamente. Então, a gente achou muito importante pontuar a escrita da pandemia no diário, como se fosse um pouco um diário de pandemia, relacionado sempre à minha vida, né? O que puxa é sempre um fato, uma coisa que eu vi, uma notícia que eu li. E eu achei que primeiro a gente tirou e depois a gente falou, não, tem que estar lá, porque é importante as pessoas entenderem o contexto. E eu acho que tem um valor histórico mesmo, assim. Sim. Bom, Marcelo, no teu caso, se opor frontalmente ao governo Bolsonaro, que te declarou inimigo, né, era uma coisa natural. Esse tipo de preocupação. Mas, por exemplo, eu dei uma busca, eu falava 74 vezes o nome Bolsonaro. Eu falava, eu não vou falar o nome desse filho da puta no livro dos meus filhos, entendeu? Aí eu tentava ver para fazer substituições e onde é que ele estava me atingindo. A Alice também pedia para tirar o nome dele do meu livro. Ficava um absurdo. Mas, por exemplo, tem questões que a gente viveu um pesadelo. Se você agora se der conta do que a gente viveu, a gente tinha uma pandemia, a maior pandemia do século, né, negada por um governo. Vocês lembram disso, gente? Nós ficamos abandonados. Um governo que dizia que vacina virava jacaré. Um governo que não investia em vacina. O Brasil tinha prioridade para ter a vacina da Pfizer. A Pfizer mandou várias vezes para o governo. Vocês vão comprar? Afinal, o teste foi feito no Brasil. Não compraram.
Então, assim, o pesadelo que a gente estava vivendo aqui não precisa ser registrado. Como é o nome do livro da Lili Schwartz sobre a gripe espanhola? Oi? Bailarina da Morte? Bailarina da Morte? A Lili Schwartz escreveu esse livro sobre com uma companheira que eu não lembro quem era, sobre a gripe espanhola, que foi idêntica à Covid, né? Eu acho que a Covid foi um pouco pior, mas que foi no 1917, 1918, mas igualzinho, máscara, lavar as mãos, isolamento social, as pessoas desesperadas, as pessoas morrendo, foi igualzinho. E a gripe espanhola dizimou parte das populações de Campinas, São Paulo, do mundo todo. E é injustamente chamada de espanhola, porque, na verdade, é uma gripe que nasceu nos Estados Unidos e foi com soldados americanos para o fronte de batalha da Primeira Guerra Mundial. E, em dado momento, ela fala que os escritores nunca falaram da gripe espanhola. E que o Lima Barreto escrevia a carta para os escritores, falando assim, vem cá, a gente não vai falar disso. O Lima Barreto, com aquela sensibilidade incrível que ele tinha, era a única pessoa que falava, gente, vamos falar disso aí, pô, não é possível que vamos esquecer para a história isso. Quando eu li isso, o editor me perguntou, você vai falar disso mesmo? Todo mundo sabe. Agora, saindo do livro, o Novo Agora trata muito também de como o Brasil foge de se haver com esse passado, com essa fundação violenta, né? Desde sempre. Você anda mais para otimista ou pessimista com a política brasileira? E eu digo assim, em função desse processo no STF, enfim, um momento em que o Brasil pretende punir a tentativa de golpe, mas, ao mesmo tempo, vive uma semana de um Congresso tenebroso. Você anda como com a política nacional, Marcelo? Eu ando na expectativa, né? Eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer com esse Congresso. Não tenho. Ontem soltaram o cara do relógio, né? Hoje prenderam de novo. Quer dizer, como é que você solta um cara que faz aquele negócio? Eu conheci esse relógio. Eu vi esse relógio reformado. Como é que chama essa palavra? Não tem mais. Está vendo? É restaurado. Eu até passei o dedo para tentar encontrar cola, né, para ver se fazia aquela restauração que nem a gente faz com aquela cola da geladeira, né, com uma super bonder. Mas não, é perfeito. Eu estava no gabinete do Lula. E o Lula até falou assim, esse relógio dá um trabalho desgraçado, esse relógio aqui, para você dar corda, tem que chamar um cara com luvas, né? E assim, como é que destrói um patrimônio de 300 anos do Brasil e fica 2 anos e 4 meses na cadeia e é solto, né? Então, aí o Alexandre de Moraes mandou prender de novo. Eu acho assim que está vivendo uma forçação de vamos anistiar, e tem uma sociedade dizendo assim, já cometemos esse erro antes, anistiamos todos aqueles que tentaram dar um golpe no Juscelino, no Jango, e eles deram um golpe. Né? Assim, não prendemos nenhum torturador e a tortura existe até hoje. A Polícia Militar de São Paulo está aí, né? Invadindo as comunidades, dando tiro, não pergunta o nome de ninguém. Quer dizer, toda essa barbárie, que é algo que veio da ditadura, continua viva até hoje, né? Então, assim, só que o mundo inteiro caminha para um lugar muito perigoso, né? O Trump fez a anistia, estamos prestes a uma guerra nuclear, está tudo muito perigoso. Eu acho que, no caso brasileiro, eu sei que a sociedade brasileira não admite a anistia, tem pesquisas que parece que 70% não admite a anistia, mas no país a sociedade brasileira queria as diretas já, e as diretas já não foram aprovadas pelo Congresso, né? Sim. Então, assim, é um país realmente peculiar, né? Agora, voltando para os filhos, como é que vocês têm lidado com crise climática, essa perspectiva, toda esse ambiente em que a gente está mergulhado de um medo de fim do mundo? Bom, agora ele acabou de falar a possibilidade de guerra atômica, que era uma coisa que a gente não estava mais pensando, né?
Já dá para lidar com isso, com crianças tão pequenas, Marta? Como você vê essa ideia de futuro que, para muita gente, é muito sombria hoje, é muito alarmista hoje e é alarmante? Como é que está acontecendo isso em relação aos seus filhos? Quando aconteceram as grandes enchentes no sul do país, foi o ano passado? Foi o ano 24. Uhum. Aquilo, para mim, foi um grande marco. Assim. Aquilo foi uma coisa assim... Sabe quando você abre a porta e chegou assim a correspondência, assim, né? Embora eu esteja aqui numa cidade que não foi alagada, aquilo me marcou muito. E nesse sentido também as guerras, começando primeiro com a da Ucrânia. E eu sinceramente não tenho uma resposta para essa pergunta. Eu vivo um dia de cada vez. Eu não entendo por que as pessoas não reflorestam as cidades, eu não entendo por que cada cidadão não ganha uma muda de uma árvore apropriada ou um desconto no imposto de renda para plantar uma árvore e a gente conseguir diminuir o aquecimento em 1, 2 graus. Tem coisas que eu não entendo. A parte das guerras, então, assim, muito sinceramente, é isso, né? Ontem eu estava indo para o teatro, fazendo o meu aquecimento vocal, e as pessoas estavam entrando em bunkers, em Tel Aviv. Então, assim, eu não sei como que a gente vive a vida com tudo isso acontecendo simultaneamente, mas a gente vive isso há muito tempo, né? Eu não sei se a gente tem a sensação que é pior, que está mais crítico por ter uma informação muito ao vivo e online, ou se sempre foi assim. Eu acredito muito no poder da educação mesmo. Eu acho que o que a gente ensina para os nossos filhos é muito valioso e a gente não deve subestimar isso, porque como a gente ensina eles a respeitar as pessoas e desde as coisas pequenininhas, do lixo, de como valorizar e o que eles aprendem na escola e a história que eles absorvem, é muito legal. Eu boto muita energia nisso e sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que eu tenho esse bálsamo interno de acreditar que isso vai somar ao futuro. Sim, aqui ter filho é um compromisso com o futuro do qual não se pode escapar, né? Como você tem visto isso, Marcelo? Você, em relação a... Eu concordo totalmente com a Marta. Eu acho que tudo passa pela educação. Meu filho fez uma prova na quarta-feira, de geografia não, de ciências, e que tinha uma matéria que eu não tive na escola, que era sobre como despoluir um rio e como tratar a água da cidade. E eu, olhando aquilo, falava, caramba, será que a gente vai ter que decorar isso? Né? E, por sorte, a gente decorou. Eu falei, vamos decorar. Flotização. Eu esqueci o primeiro. Decantação. E foi exatamente o que caiu na prova. Então, assim, isso é uma coisa uma matéria que a gente não teve, né? Como a poluição faz mal aos rios, tal. Eles estão, assim, eu acho que a criança não tem a dimensão do que é uma guerra nuclear, não tem uma dimensão do que são os conflitos no Oriente Médio, na Ucrânia. Sabe que é uma coisa perigosa. Não tem dimensão da enchente. Na enchente do Rio Grande do Sul, eles ficaram preocupadíssimos. Eles acompanharam de perto. Até porque a escola toda se mobiliza, doa coisas, tal. Mas eu acho que o futuro para eles é deles, né? O futuro, a gente teve o nosso futuro, né? O meu futuro foi também com ameaças de guerra nuclear. Eu vivi no auge da Guerra Fria. Inclusive, eu escrevi um livro, Blackout, que é inspirado na guerra nuclear. E tinha manifestações no mundo todo para desarmamento nuclear. Também vivemos a queda do Muro de Berlim. Então, eu acho que cada criança e cada pessoa tem o seu futuro, né, para lidar com as suas desgraças, né? Meus pais viveram a Segunda Guerra Mundial. Seus pais, não sei o que viveram, mas tem o Holocausto judaico, enfim. Nossas famílias viveram coisas. Meus avós viveram a fome na Europa, vieram para o Brasil passando fome. Foram trabalhar em fazenda de algodão porque os escravizados tinham sido libertos e não tinha mão de obra. Então, chamaram os europeus para trabalhar o trabalho que o escravizado fazia. Cada geração tem o seu futuro
sombrio e otimista, né? Luminoso. Luminoso. Tem que Sim. mudar, transformar o futuro, né? Acho que boa parte das perguntas do público acabaram sendo respondidas. Assim, tem perguntas sobre a ditadura, os desafios da democracia. Uma pessoa que pedia para você falar mais sobre a sua mãe. A gente está com pouco tempo agora. Eu vou sugerir que a gente termine de um jeito muito bonito, que é lendo um pouquinho mais. Só que dessa vez cada um leu o livro do outro. Dessa vez vou pedir que vocês leiam os trechos que vocês separaram do próprio livro. Marta, quer começar? Eu não sei se eu leio um trechinho do parto ou do Ano Novo. O que você escolher. Eu tinha sugerido o Ano Novo, mas eu acho que o parto, se você quer falar mais, porque é bonito mesmo. Fala. Não, eu vou ler o 1º de janeiro de 2022. Ontem foi noite de Ano Novo. Eu já estava arrumada para a festa, mas Max insistia em não dormir. Então peguei ele no colo. O quarto estava escuro e eu podia sentir sua respiração junto da minha. Seu coração, mais acelerado, aos poucos foi entrando em sintonia com o meu, nós dois desacelerando. Eu querendo subir para a festa do Réveillon, ele percebendo, eu respirando com calma. Nós três no breu do quarto e o barulho do mar agitado invadindo a casa. Benjamin dormia profundamente em seu berço portátil, agarrado na sua naninha. Nós três no quarto escuro no último dia do ano. Não posso dar nada além do meu melhor, pensei. A vida me deu 2 meninos para criar e eu me sinto a mulher mais importante do mundo. Sou a mulher mais importante do mundo. Me sinto uma deusa-mãe, meio indiana, meio celta, meio bruxa. Tenho o cabelo comprido até o chão e todos os pés e todas as mãos de Ganesha, removedor de obstáculos. Todos os dias meus 2 filhos me escalam como se eu fosse uma montanha e eu sou a montanha. Pelos meus olhos escorre um rio de orvalho, leite e choro. Sou a mãe, a sereia, a leoa, a ave que se afasta do bando até o futuro e volta com informações meteorológicas. Sou a mulher tailandesa com o pescoço esticado por um colar de ouro que vi quando pequena na capa da National Geographic. Sou Yansan em seu raio, lutando contra um exército de homens. Sou Sarah Bernard, paranoica no camarim, num dia ruim de peça. Sou minha mãe e minhas avós, minha bisavó Maria e minha bisavó Dindinha. Tenho o mesmo cansaço dos pés de vovó Dolores e carrego o mesmo H de Martha Elizabeth Noel. Sou uma das filhas da cutelaria John Noel and Sons. Sou uma mulher com um cutelo, uma mulher com um bordado. Às vezes me sinto só. Às vezes me sinto uma viking. Ouço alguém estourar um champanhe no andar de cima e percebo que Maximilian acabou de dormir. Antes de colocá-lo no berço e subir para a festa, tento guardar a sensação que acabei de ter, de estar de braços dados com todas as mulheres que existem, que vieram antes de mim e que ainda virão. Obrigada. Em 1966, minha família se mudou para o Rio de Janeiro depois que meu pai voltou do exílio. A casa que alugara estava ainda em reformas e, como engenheiro, ele mesmo tocava a obra. Mas, como em casa de ferreiro espeta de madeira, a reforma nunca acabava. Minha mãe e irmãs se espalharam por casa de amigos. Fiquei sozinho com meu pai no Hotel Glória, um prédio belíssimo, enorme, clássico. Não tinham começado as aulas. Eu passava o dia sozinho pelos corredores do hotel. À noite, dormia com meu pai na grande cama de casal. Via seu barrigão branco respirar. Era muito confortável deitar a cabeça nela. Subia e descia. Era lisa, branca, quente. Me sentia tão honrado e protegido por estar sozinho com ele. Depois do susto do que aconteceu 2 anos antes, de ficar sem poder sair com seus amigos numa embaixada em Brasília, perder o cargo de deputado federal e de mudarmos de cidade repentinamente, de escola, estava em paz ali com ele. Estava tudo tão calmo. No hotel, todos já me conheciam, cuidavam de mim, eu tinha direito a comer o que quisesse, passava horas na piscina. Eu tinha a idade do meu filho mais novo. E como ele
E como ele circula no condomínio com a maior desenvoltura, almoça na lanchonete do prédio, nada, joga bola, eu circulava pelo antigo hotel. Certa tarde, entediado, vi o botão de emergência ao lado do elevador no meu andar. A curiosidade foi mais forte. Apertei o botão só para ouvir como era. Acontece que estourei o alarme do hotel e, por mais que eu apertasse de novo, ele não parava. Corri em pânico de volta para o quarto e, ciente de que fizera algo muito errado, me escondi debaixo da cama. Vi pela fresta da porta um corre-corre de hóspedes e funcionários. Achei que por algum motivo estavam atrás de mim. Sabiam que era eu, aquele garoto, que tinha feito a molecagem. Conseguiram desligar o alarme e a calmaria voltou. Acabei dormindo ali, debaixo da cama, sobre o grosso carpete. Que alegria me deu quando, muito mais tarde, vi meu pai ajoelhado, me olhando, me oferecendo os braços para sair dali. Estava com a roupa de trabalho ainda. Nem me perguntou nada. Caímos junto na cama, o abracei. O calor do seu corpo, sentir sua respiração, sua mão nas minhas costas, me deu a segurança de um escudo. Nunca me senti tão protegido na vida. Quero muito que meus filhos sintam o que senti nesse dia. Quero que eles sintam isso todos os dias. Obrigada. Muito lindo. Obrigada, gente. A feira segue. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Obrigado, boa tarde. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiane Gonçalves dos Reis, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa von Handel, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Kellen Gutierrez, Lorena Grise, Lucimar Carvalho, Luísa Franco, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva, Márcia Cristina Fraguas, Mário Rick Fernandes, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar, Samuel Valim Bolonha, Tiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldim, Vladimir Mucuri Cardoso. É isso aí, chegamos ao final deste episódio do 451 MHz. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.